eu fui colocando isso num esquema mais compacto, né? Isso virou um curso presencial, durante a pandemia virou um curso online. E aí hoje eu estou aqui para conversar com vocês um pouco sobre esse tema, que vai chegando aí o final do ano e chega o momento em que a gente começa a olhar para esse ano que passou e começa a ver o que teve de bom, o que teve de ruim, como é que foi, como é que não foi, e começa a pensar no que a gente quer para o próximo ano, né? Eu queria deixar bem aberto, vocês bem à vontade, se quiserem mandar perguntas ou dúvidas do que eu for falando, o chat está aqui aberto, está aqui do meu ladinho, então qualquer pergunta pode mandar por aqui que eu vou vendo e a gente vai conversando, tá? Então, quando vai, né, virando o ano, junta uma questão assim de uma expectativa, né? A gente tem uma cultura de que o ano seguinte tem que ser sempre melhor do que o ano que passou, né? E aí, assim, tudo bem, pandemia, tava difícil ficar pior, né? Foram anos muito duros que a gente teve, mas essas expectativas eles acabam colocando um peso em cima da gente, né? Existe toda essa cultura de resoluções de ano novo, então o que você vai fazer, o que você vai fazer de diferente, né? Porque assim, agora vai, né? Então agora vai a dieta, agora vai o exercício, agora vou tirar aquele curso, agora eu vou viajar, vou fazer um monte de coisas. É muito esse apego a esperar virar o dia 31 para o dia 1, e é como se isso fosse trazer ali alguma coisa realmente nova, né? Como se simplesmente a virada do ano fosse capaz de trazer essa motivação para a gente, de agora sim colocar os nossos projetos e os nossos sonhos em prática. Só que essa expectativa às vezes acaba virando peso, né? Então, de ser cobrado, às vezes até pelas pessoas da sua família, pelas pessoas do seu trabalho, ou mesmo seus amigos, né? E a gente vive numa sociedade que acaba sendo muito competitiva também. E agora, com rede social, com Instagram, com as coisas todas, a gente está constantemente vendo quais são os planos das outras pessoas. E aí, se a gente faz uma leitura aí que o meu plano não é tão bom, tão bem elaborado quanto da outra pessoa, essa expectativa já começa indo lá para baixo, porque assim, eu posso até ter os meus planos aqui, mas fulano vai fazer muito mais. Então a gente acaba medindo até os nossos planos para o próximo ano, a gente mede, né, com o que outras pessoas estão fazendo, né? E aí parece óbvio, mas às vezes a gente esquece que quando vira o ano, a gente é exatamente a mesma pessoa, funcionando exatamente do mesmo jeito, com exatamente os mesmos problemas e com exatamente as mesmas ferramentas. É um pouco ilusório a gente achar que só a virada de ano vai dar para a gente as ferramentas que a gente precisa para conseguir mudar o jeito como a gente se organiza, né? E a gente coloca essa expectativa e o que acontece? Ano após ano, a gente fica lá no dia 31 fazendo planos, vira dia 1, agora vai, dura um mês, quando muito, e aí chega no ano seguinte, no dia 31, a gente está fazendo de novo os mesmos planos e os mesmos projetos. E isso traz uma sensação de que a gente está patinando na vida. Poxa, ano após ano eu prometo que eu vou fazer tal coisa e nunca vai, né? Poxa, isso é péssimo. A gente sente que a gente não dá conta de fazer as coisas e a nossa motivação acaba indo lá para baixo. E aí, para a gente começar, eu queria propor um exercíciozinho. Eu queria que você pegasse aí um pedacinho de papel que está aí perto de você e que você escreva assim, vou fazer de conta, tá? Que eu sou o gênio da lâmpada e eu vou te dar 3 desejos. E eu queria que você escrevesse 3 metas ou 3 desejos que você gostaria para 2022. Valendo. Rapidão, hein? Tchururu, tchururu. Foi? Conseguiram? Sim? Mais um minutinho, vai lá. Vejam mais uma vez esse GIF maravilhoso. Pode escrever, Karina, por favor. Escreve aí no chat ainda não. Espera um pouquinho. Escreve num papelzinho aí perto, que daqui a pouco a gente vai retomar nessa lista que a gente fez. Pronto. Vamos lá, então. Deixa esses desejos aí do seu ladinho. Fica olhando para eles um pouquinho enquanto a gente está na aula. Daqui a pouco a gente volta para eles. Vamos falar um pouquinho, então, de por que é bom se planejar. Porque, né,
existe, às vezes, um julgamento de, tipo assim, não, pessoas mais organizadas e mais planejadas são quase como seres moralmente superiores. E eu não sou dessa vibe, não. Até porque existe uma coisa, assim, tem um jeito certo de se planejar. Não concordo muito. Mas, no geral, por que fazer planos? Por que se organizar é uma coisa boa, é uma coisa positiva? Primeiro, para a gente ter uma noção do quanto tempo de fato a gente tem. Na minha experiência, as pessoas costumam superestimar o tempo que elas têm. A gente sempre acha que dá conta de fazer mais alguma coisa. Eu já tenho 28 projetos, 3 grupos de estudo, 2 empresas, não sei mais o que, mas eu acho que dá tempo de eu começar mais uma startup. Eu acho que dá. Então, as pessoas tendem a superestimar o tempo que elas têm, e isso acaba criando uma agenda muito atolada, né? E assim, a gente perde a noção do quanto tem, que nosso dia tem de fato 24 horas, né? Parece, de novo, uma coisa boba, uma coisa óbvia, mas o nosso dia tem só 24 horas. E às vezes a gente se comporta como se o nosso dia tivesse 32. Então, se planejar te permite visualizar de fato aquilo que você tem para fazer e o quanto tempo você tem disponível, para saber se você dá conta ou não de pegar mais um projeto, mais alguma coisa, ou se não, está na hora de, tipo, putz, eu já estou até coisa demais, eu preciso abrir mão de algumas coisas, senão eu não vou conseguir. Uma outra coisa é que se planejar traz uma melhora na qualidade do trabalho. Então, se eu sei o que eu tenho para fazer e eu sei quanto tempo eu levo para fazer aquilo, eu consigo, de fato, exercer um trabalho do qual eu me orgulhe, um trabalho que está dentro dos meus próprios padrões de excelência, né? Então, cada um tem o seu padrão de excelência, cada um se cobra em medidas diferentes, e isso é muito pessoal, mas, independentemente de qual seja a sua régua para você, se você faz um planejamento, você consegue chegar mais perto de alcançar a sua própria régua, né? Então, você consegue fazer um bom trabalho. Quem nunca lembra, quem nunca passou por isso, sei lá, na faculdade, que, né, sempre tinha alguma matéria que ficava meio para trás, você tinha que fazer meio mais ou menos. Eu lembro muito da sensação de entregar um trabalho assim que não estava bom, sabe? E é tipo assim, ó, tá entregue, eu vou ter essa nota, mas eu tenho certeza que se eu tivesse 2 dias a mais para fazer esse trabalho, ia ter ficado tão bom, ia ter ficado tão mais legal. Então, assim, e às vezes por falta de se planejar, de se organizar para aquilo que você precisa fazer. Uma outra coisa tem a ver com o cumprimento de prazos, né? Eu vou ter tempo de fazer isso, ou eu vou ter que abrir mão de dormir, de me divertir, de passar tempo com a minha família, de assistir a minha série, né? Cumprir prazos é uma coisa bastante importante, né? Se você trabalha só você com você mesmo, talvez isso não tenha assim tanto peso. Mas para quem trabalha com outras pessoas ou para outras pessoas, né? Quando tem gente que está dependendo daquilo que você faz, não cumprir um prazo pode ir desde você perder um pouco do lucro daquele trabalho que você está fazendo, até, dependendo da magnitude que isso chega, pode custar seu trabalho. Né? Pessoas, quando você não entrega as coisas no prazo, dependendo do trabalho que você faz, você simplesmente não vai ser contratado de novo para fazer aquele trabalho. E aí isso vai trazer um prejuízo para você, minimamente financeiro, né? Mas pode trazer outros prejuízos também. Então, você saber o que você precisa fazer, quanto tempo você leva, se cabe direito na sua agenda, você sabe que você vai conseguir cumprir aquele prazo que você mesmo colocou ou que outra pessoa colocou para você. E uma outra coisa que talvez seja a minha favorita é a questão da diminuição da ansiedade e do estresse, né? Então, quando a gente para e se planeja e organiza a nossa vida, a gente consegue ter uma noção se aquilo que a gente está fazendo, que aquilo que a gente está se propondo a cumprir, vai melhorar a minha vida ou vai piorar o bolo onde eu já estou, né? Então, assim, saber exatamente o que eu preciso fazer, para quando que eu preciso fazer, quais são as etapas que eu tenho, né? É uma coisa que te dá a sensação de um controle bom, né? E, assim, às vezes a gente tá com tanta coisa na cabeça, a gente não para e bota no papel. E fica lá as coisas do trabalho, as coisas da casa, as coisas das coisas das crianças, e você fica girando com aquelas coisas todas na cabeça, gastando uma energia tremenda, porque, nossa, não posso esquecer disso, não posso esquecer daquilo, não posso esquecer daquilo outro. E aí você gasta esse tempo, você se estressa em cima disso, você tem esse desgaste, quando se você tivesse um planejamento,
Você não precisaria gastar tempo pensando nisso. Está tudo lá no papel. Eu só preciso executar. Então, viver uma vida planejada, seja em que nível for, ela vai te ajudar a lidar com as coisas com mais leveza. Porque você vai ter trabalho só para se planejar, depois é só executar. Isso diminui pra caramba a ansiedade e o estresse. E aí você vai virar para mim e você vai falar assim, ai, Lívia, vou até beber uma água, porque essa parte é importante. Você vai virar para mim e vai falar assim, Lívia, olha só, bonito isso que você está falando. Achei muito elevado da sua parte. Mas a verdade é que eu funciono melhor sob pressão. Não tem nada que me faça funcionar tão bem quanto assim o meu chefe aqui no meu cangote me cobrando aquele projeto que era para ontem, né? Nossa, as minhas madrugadas assim na véspera de entrega são assim quando eu mais funciono. Ok, vamos ver. Esse aqui é um gráfico clássico e talvez seja um dos meus gráficos favoritos da vida. Na parte aqui vertical, você vai ver o seu nível de performance. Então, o quão bem você está rendendo, quanto você está conseguindo fazer. E aqui na parte horizontal, você vai ver a intensidade e a duração sobre o estresse sobre o qual você está submetido, tá? Quando a gente está aqui nessa pontinha, vocês estão vendo meu cursor? Então, tá vendo o cursor? Tá? Quando a gente está aqui na pontinha, então assim, a gente não tem estresse nenhum, não tem pressão nenhuma, tá tudo aqui embaixo, a gente vai ter um quadro de tédio, de desinteresse, de nada tá bom, nada legal, nada gostoso, sabe? Nada faz o nosso coração bater mais forte, né? Conforme a gente vai aumentando essa coisa do estresse, de fato, a gente vai começando a ter um aumento da atenção, um aumento do interesse, a nossa performance começa a subir, até que ela atinge um ponto ótimo, em que a gente fica igual esse gatinho aqui, trabalhando loucamente, você está bem, você está funcionando, está rendendo, está maravilhoso, nossa, está indo, hoje eu resolvi 38 coisas, e ó, só alegria. Só que, se você continua debaixo de estresse por mais tempo e com mais intensidade, a sua performance vai começar a cair. Por quê? Porque você vai começar a experienciar sintomas de ansiedade. Você vai ter muita coisa na sua cabeça, lembra que eu acabei de falar? Você vai ficar girando em cima daquele monte de coisa que você tem para resolver, aquele monte de prazo que está apertando, as coisas estão todas em cima de você. Isso vai te gerando ansiedade, isso vai diminuindo a sua performance até que você chega num ponto de esgotamento. E aí, gente, tem uma coisa que é importante sobre que a gente falar sobre esgotamento, porque está muito em alta, graças a Deus, está muito em alta falar hoje em dia sobre burnout. É uma coisa que acontece já há muitos anos, isso assim, não é um mal novo, né? Isso já acontece há muito tempo, só que não se fala sobre isso há tanto tempo assim, né? E o burnout, a questão de você chegar num ponto de esgotamento é que quando você chega ali, para você recuperar, demora muito mais tempo. Se você passou aqui do ótimo e tá aqui, tá com forte ansiedade, tá meio difícil, tá puxado, se você parar e se organizar, você consegue voltar. Quando a gente chega lá embaixo, no esgotamento, você tem que parar tudo, você desliga, realmente o seu corpo assim entrega. Então, é tipo celular, sabe? Eu sempre dou esse exemplo porque é fácil de entender. Se o seu celular está lá com 10, 15%, você sabe que ele vai morrer em breve. Mas você bota ele no carregador e ele vai continuar funcionando. Agora, se você deixa o seu celular zerar, não adianta você não vai conseguir usar ele ligado mais. Você vai ter que deixar ele desligado na bateria um tempo, até ele pegar um pouquinho de carga, para você conseguir ligar ele de novo e voltar a usar. É a mesma coisa com a gente, né? Só que a gente acha que a gente consegue sempre mais um pouquinho, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. E aí, quando a gente vê, a gente já deixou o nosso limite faz uns 3 dias. E a gente continua se empurrando, se empurrando, se empurrando, até o momento em que, assim, se a gente não para e descansa a gente, o nosso corpo desliga e ele faz a gente descansar, né? Então, a gente tem que... Esse processo de se planejar te ajuda a evitar chegar nesse momento do esgotamento. Porque se planejar não é simplesmente botar os meus compromissos no papel, mas é um exercício de autoobservação, de ver como é que eu estou,
como é que eu estou dando conta de fazer as coisas que eu me propondo a fazer, quanto de coisa eu tenho para fazer, quanto tempo eu estou tendo para descansar e para fazer as minhas coisas. Se eu faço esse exercício constantemente, a chance de eu chegar num esgotamento é menor, é nula. Não. Conheço pessoas extremamente organizadas que estão sofrendo de burnout. Acontece. Mas esse exercício de se auto-observar ajuda você a escapar com mais facilidade dessa armadilha, tá? Então, cuidado com a coisa de eu funciono bem sob pressão. E até certo ponto você vai, mas depois o negócio começa a desgringolar um pouquinho, tá? E aí, gente, a coisa de se planejar, que é as pessoas às vezes falam assim, ai, mas nossa, muito trabalho, não tenho paciência para ficar organizando agenda, organizando planner, aquelas letrinhas bonitas, coisa colorida, fitinha, pipipi, papapó. Bom, primeiro que você não precisa de nada disso para ser organizado. Você pode ter um pedaço, meia folha sulfite rascunhada, pode ser suficiente para você se organizar, tá? E segundo, que sim, se planejar dá um pouco mais de trabalho. Porque isso que eu falei é um processo, não é simplesmente anotar as coisas, é um processo de observação, é um processo, às vezes, de teste, de tipo, eu vou tentar organizar o meu dia desse jeito. Dá certo? Às vezes dá, às vezes não dá, então tem que tentar uma outra estratégia diferente. Mas é um trabalho que, hora que você pega o jeito dele, você tem trabalho uma vez só. Você senta, às vezes, no começo da sua semana ou no finzinho ali do domingo, e aí você organiza a sua semana toda, e depois é só botar em prática, é só executar, tem que pensar, é só executar. Quando a gente não se planeja, a gente tem trabalho o tempo todo. Porque o que acontece? Se a gente não se planeja, a gente não para muito tempo para pensar o que é prioridade. O que eu preciso fazer com mais urgência, né? O que vai demorar mais tempo. Você não para fazer essa análise cuidadosa das suas tarefas. E aí, tudo que cai no seu colo é para ontem. E aí, tudo que cai no seu colo, você precisa parar tudo que está fazendo, reorganizar todos os seus compromissos, para dar conta daquilo que caiu no seu colo, que você precisa entregar para já. Olha o trabalho que isso dá de, a cada nova demanda, ter que reorganizar tudo. Sendo que se você parasse e organizasse uma vez só, você teria plena consciência do que você tem para fazer, para onde você consegue jogar, se tem espaço de manobra, você consegue mexer melhor na sua rotina. Então, não se planejar dá trabalho nessa coisa de reorganizar tudo, ter que dar conta de tudo com muita urgência, e dá trabalho de ter que ficar pensando nas coisas o tempo todo. Tá? Então, assim, é fácil, é automático, é natural? Não, não é. Mas é uma escolha que, quando a gente começa a fazer, a gente começa a sentir os efeitos muito rápido na nossa rotina, porque é um pouquinho que você se organiza. Você começa a perceber os benefícios de ter as coisas um pouco mais ali na sua visão, os benefícios de conseguir ter ali concreto para você aquilo que você precisa fazer. E aí tem uma questão que a gente precisa entrar, que é a questão da motivação. A concepção tradicional de motivação, ela vai trazer essa coisa, né, essa motivação que a gente tem, como se fosse uma variável interna, individual e pouco mutável. Então, existem pessoas que são motivadas e existem pessoas que são desmotivadas. Tenho minhas ressalvas com isso. Qual que é o problema disso, assim, sem entrar muito em abordagem teórica, tá? Se a gente parte do pressuposto que existem pessoas que são e pessoas que não são, não dá para eu fazer nada a respeito disso. E se eu me considero uma pessoa desmotivada, eu vou fazer o quê? Sentar e chorar? Porque nunca vou conseguir fazer nada da minha vida porque eu não tenho motivação? Isso traz um peso em cima da gente. E até para a pessoa que se considera motivada, gente, não conheço ninguém que é motivado para tudo o tempo todo. Nem para fazer as coisas que a gente mais gosta, a gente não tem motivação sempre. E aí, se você carrega com você esse rótulo da pessoa motivada, a hora que você não está afim, é tipo mais um peso que você coloca em cima de você, né? Então, assim, eu não gosto dessa concepção tradicional de motivação, mas eu gosto muito da concepção da análise do comportamento, que vai olhar a motivação como uma variável externa à pessoa e que é fruto da interação dela com o ambiente, podendo ser ali manipulada, podendo ser mexida. O que isso quer dizer? Que a nossa motivação não está dentro, mas ela está fora. Depende da tarefa que a gente tem para fazer, depende como é que a gente está se sentindo, se o nosso corpo está bem, se o nosso corpo não está bem,
o que eu vou ganhar com isso que eu vou fazer, do que eu vou escapar se eu não fizer isso. Então, é como que a gente interage com essas outras consequências que tem das nossas escolhas que vai mexer na nossa motivação. Não está muito claro, Lívia. Se acalme, vamos lá. A gente se sabota. Tem duas ferramentas que a gente... ferramentas, por assim dizer, que a gente usa para se sabotar. São dois conceitos que são priminhos e que eles estão presentes na nossa vida bastante, tá? A fuga e a esquiva. A fuga é quando eu estou em uma situação que não está gostosa para mim, que está desconfortável, que está aversiva, e eu vou me comportar no sentido de escapar dessa situação. Então, por exemplo, você está lá trabalhando no seu escritório, fazendo seus relatórios. E aí, de repente, faz um bip no celular. Aí você para o que você está fazendo, abre só para ver aquela mensagem. E quando você vê, meia hora depois, você já rolou o feed do Instagram inteiro, você faz 15 minutos vendo vídeo de cachorrinho. Isso é uma fuga, porque você estava numa situação e você se comportou para sair dela, tá? A esquiva, que é a priminha, é quando você sabe que você tem aquele trabalho para fazer. Mas, antes de eu sentar, né, porque eu quero sentar com calma, né? Eu quero sentar ali para me dedicar. Então, antes de eu sentar, eu vou só lavar a louça, botar roupa para lavar, passear com o cachorro, faxinar aquele canto do armário lá, que eu tô faz 3 meses para faxinar aquele canto do armário, e aí eu preciso ligar para minha mãe, nossa, faz um tempo que eu não falo com a minha mãe, e aí você começa a se engajar em um monte de coisas para nem entrar em contato com aquela situação que é aversiva para você, tá? Então, são dois priminhos em que a gente tenta escapar de situações que são aversivas, tá? Em uma, a gente já tá ali no meio e a gente sai, e a outra a gente faz de tudo para nem chegar lá, tá? E aí, o ponto, que de novo parece óbvio, mas nem sempre é o seguinte: a gente só foge daquilo que é aversivo. Não conheço ninguém que foge, que fica assim, não, deixa eu fazer várias coisas aqui antes de eu sentar para assistir meu Netflix, porque eu quero assistir meu Netflix com calma. Isso. Não, eu vou aqui só, né? Tô aqui no meio do meu Netflix. Não, eu acho melhor eu fazer uma coisinha de trabalho aqui, rapidinho, daqui a pouco eu volto no Netflix. A gente só foge e só se esquiva do que é aversivo pra gente. Então, se você percebe que no seu comportamento você tá tendo essas coisas de tentar achar coisas ali para dar uma pausinha ou fazer várias coisas antes de se engajar numa tarefa, é porque tem alguma coisa naquela tarefa que tá aversiva, tá? E pode ser a tarefa, tá? Pode ser o que você precisa fazer, pode ser o relatório. Ah, eu vou pegar o exemplo do relatório. Fazer relatório é chato. Não gosto de fazer relatório, não gosto de evoluir meus pacientes, não gosto de, sei lá, qualquer coisa. Então, assim, a tarefa é ruim, a tarefa é chata, e aí, assim, eu deixo para depois, porque eu não gosto nem de sentar e começar, porque a tarefa em si eu não gosto, tá? Ou pode ser fuga e esquiva do processo de se organizar, de encarar a bagunça e começar a pensar em outras maneiras de se comportar. Porque assim, vamos combinar? A gente dá uma fugidinha, assim, de olhar de verdade o caos que a gente tá. Não, depois eu vejo, não, depois eu faço, acho que dá para segurar mais um pouquinho, acho que vai, acho que não vai, e a gente foge desse ponto em que a gente senta, olha de fato para a nossa agenda e fala, acho que eu preciso mexer em alguma coisa aqui. Tá? E é normal que a gente tenha essa aversão a esse processo. Tá? Não é um processo necessariamente fácil e gostoso, como a gente vem falando. Mas a gente precisa entender que se às vezes a gente está bagunçado e está fazendo as coisas de qualquer jeito, simplesmente porque o processo é aversivo e eu continuo fugindo dele. Tá? E aí, voltando um pouquinho à questão da motivação e juntando aí com a esquiva. A gente só se mantém fazendo alguma coisa se a gente está ganhando algo ou se a gente está escapando de algo pior. Veja bem, por exemplo, limpar a casa. Tirando uns e outros aí, não conheço ninguém assim que seja apaixonado por limpar a casa. Tá, deixa eu ver o que a gente faz, né? E por que a gente faz? Por que a gente limpa a casa? Porque a gente ganha uma coisa boa. A gente ganha, assim, aquele banheiro cheiroso.
a gente ganha aquela pia assim limpa, assim, as louças tudo lavada, né? Então, assim, você ganha alguma coisa com aquilo. Não é uma tarefa gostosa, mas isso te traz um benefício imediato. A gente, às vezes, também se comporta escapando de outras coisas. Por exemplo, usar fio dental diariamente. Ou coisa chata. Meu Deus, que trabalho que dá. Né? Mas por que a gente usa fio dental todos os dias, ou pelo menos se esforça nessa direção? Minha dentista que não me ouça. Porque se eu não faço isso, eu vou entrar em contato com uma coisa pior, que é ter um problema dentário, que é ter uma cárie, que é ter uma gengivite, né? Então, eu faço uma coisa que é ruim, que é chata, para escapar de alguma coisa pior, certo? Então, a minha motivação não tá porque eu sou uma pessoa muito incrível e maravilhosa, orgulho da dentista que vai passar fio dental todos os dias. A minha motivação tá em não levar bronca da minha dentista quando eu voltar lá, sabe? Então, é muito mais nessa relação com o ambiente. E tem coisas que a gente faz pelos dois. A gente faz para, por exemplo, praticar exercícios. É sobre ter um benefício imediato das consequências físicas que eu vou ter agora de melhorar o meu condicionamento e também escapar de coisas piores, escapar de doenças na velhice, escapar de dificuldades quando eu for mais velha, tá? Então, a motivação, ela entra nessas duas coisas. Por isso que a gente tem que pensar em duas dimensões de tudo aquilo que a gente escolhe se planejar. Qualquer meta que a gente coloca, qualquer objetivo que a gente faz, a gente tem que pensar o que isso me traz de benefício hoje. O que eu vou ganhar com isso agora? Do que eu vou escapar disso agora? E isso é importante, porque a gente é um bichinho meio burro. E a gente tem dificuldade de se colocar sob controle das coisas que estão muito a longo prazo. Então, se eu estou fazendo exercício só porque lá na frente eu quero ser uma velhinha independente, beleza. Mas é difícil escolher não ir para o Netflix e fazer meu exercício hoje, pensando na velhinha, está tão longe ainda. Ela tem 50 anos pela frente ainda. Então, eu preciso entender o que aquilo que eu quero fazer me traz de benefício hoje. O que isso traz agora no imediato. Mas eu também preciso pensar no médio e no longo prazo, né? Porque são coisas que a gente vai construindo, né? O que isso vai me trazer de benefício, do que vai me proteger daqui a 1, daqui a 10, daqui a 30 anos. E se a gente está pensando em planejar o nosso próximo ano, a gente tem que pensar nisso. Beleza, hoje, agora, talvez seja legalzinho. Mas, hora que eu chegar no final de 2022, como é que eu vou estar? Que benefício que isso vai me trazer? Do que isso vai me preservar? É aí que mora a nossa motivação. E entender o que a gente ganha e o que a gente escapa das coisas. E, a partir disso, fazer escolhas melhores. Tudo que a gente faz é escolha, gente. Tudo. É beber água, é assistir Netflix, é fazer um exercício, é sair com os amigos. Tudo que a gente faz, a gente está escolhendo fazer alguma coisa. E escolher significa sempre abrir mão de outra. Para a gente poder fazer escolhas conscientes e fazer escolhas boas, a gente tem que saber o que me motiva a fazer isso, o que eu vou ganhar com isso, do que eu vou escapar. Sem essa clareza, fica muito difícil tomar escolhas. E aí, o que acontece? Chega no final de 2022, a gente está fazendo o quê? Patinando de novo nas mesmas metas que a gente não consegue cumprir. Então, antes de pensar em qual que vão ser os meus metas para o ano que vem, eu preciso voltar atrás. Eu preciso dar uma olhada no antes. Esse aqui é como o passo zero da organização. Não adianta eu comprar um planner de R$200 se eu não sei o que me motiva a querer as coisas que eu quero, tá? Você não vai se organizar. Você não vai mudar de hábitos. Você não vai cumprir suas metas enquanto você não tiver clareza daquilo que te motiva. Você vai ficar patinando, tá? E aí, tem o tipo de motivação que é a mais me tira do sério. Em tempos de redes sociais, ela é muito presente. Que é a questão, tem que. Não, porque tem que tomar suco verde, porque tem que correr 5 vezes por semana, porque tem que fazer yoga, porque tem que. Não tem que nada, tá? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que desfazer é que o que tem que é muito individual, né? E você só tem que fazer as coisas que você escolhe fazer, tá? Então, assim, de novo, não se compare com o seu amiguinho do lado. Não se compare com o seu namorado, com sua esposa, com sua mãe, com a sua irmã, muito menos com o famoso do Instagram, tá? Aquilo que é importante para você tem que ser importante para você.
E às vezes, assim, pode até ser que para você seja importante se exercitar 5 vezes por semana, e a blogueira do Instagram também seja importante se exercitar 5 vezes por semana. Mas o que mantém ela aqui não necessariamente é o que mantém você aqui. Você não vai conseguir se manter se exercitando com a motivação dela. Porque, sei lá, para ela é importante, sei lá, X, ter um tanquinho, né? Pode ser que para você seja sobre ter mais mobilidade. Então, a gente não pode olhar só para a forma, a gente tem que olhar para a função que isso tem para a gente. E a função é extremamente individual. Enquanto a gente tenta meio que se apropriar dos objetivos dos outros, das metas dos outros, da motivação dos outros, a gente vai continuar patinando, tá? Então, eu separei, vou talvez beber mais um gole d'água, 5 áreas da nossa vida em que é importante a gente fazer esse planejamento. E que cada uma dessas 5 áreas tem nuances importantes que a gente precisa pensar na hora da gente se planejar, tá? Quais são elas? Trabalho, dinheiro, casa e família, vida pessoal e descanso. Vocês vão descobrir que eu sou militante do descanso. Vamos chegar nessa parte. Spoilers. Tá. Pensando então em trabalho. A primeira coisa que a gente tem que entender é qual que é o lugar do trabalho na nossa vida. E eu coloquei aqui embaixo um espectro. Eu gosto muito da ideia de espectro, que é a coisa que entre o branco e o preto a gente tem muitos tons de cinza. O que é para mim não vai ser para você. E quando eu penso em trabalho, eu vejo o lugar do trabalho na nossa vida dentro de um espectro entre sustento e identidade. Quando o trabalho está no lugar do sustento, ele é puramente prático. Eu trabalho porque eu tenho que trabalhar, porque esse trabalho me paga, e eu preciso desse dinheiro, e é o que tem, posso até gostar. Mas assim, trabalho para mim é isso, é uma fonte prática de conseguir o meu sustento. Pronto. Quando o trabalho está mais perto do outro polo, no polo da identidade, é a coisa, e assim, nada contra, tá? Mas é o que é vendido para a gente como se fosse o certo. Que é a coisa do meu trabalho, é quem eu sou, são os meus sonhos que eu transformo, eu ganho dinheiro com isso, eu motivo pessoas, sabe? É este rolê. É errado este rolê? Não, esse rolê não é errado, né? Mas a gente tem que entender onde está o trabalho para a gente nesse espectro. E não necessariamente todas as áreas do seu trabalho vão estar no mesmo ponto do espectro. Então, eu, por exemplo, eu tenho um trabalho como terapeuta e eu tenho um trabalho como docente. Então, eu dou cursos, eu dou aulas, eu tenho esse outro lado da minha profissão. A minha parte de atendimento é muito perto da vibe do sustento. Eu gosto, eu sou boa, eu consigo fazer, eu tenho satisfação naquilo que eu faço. Mas, assim, trabalho. Tipo, se eu for bem, se eu for mal, afeta muito pouco quem eu sou. Agora, por outro lado, quando eu tenho atividades como eu estou hoje, que é dando uma aula, isso tem muito mais a ver com a minha identidade, isso tem muito mais a ver com que eu entendo como quem eu sou. E por que que isso faz diferença, Lívia? Por que que faz diferença eu saber se a minha coisa do trabalho está no sustento ou está na identidade, ou que parte do espectro isso está? Porque isso define o quanto que isso vai ser prioridade na sua vida, tá? Se o seu trabalho está mais perto do sustento, talvez ele não passe nem ali no seu top 3 de prioridades. Talvez você consiga abrir mão dele com facilidade para perseguir outras coisas. Por outro lado, se o seu trabalho está mais no campo da identidade, todas as outras coisas talvez pareçam um pouco mais secundárias. E, de novo, não tem certo e errado para isso. Tem como cada um funciona. E é por isso que a gente tem que se analisar. Por isso que a gente tem que se conhecer. Por isso que a gente tem que fazer terapia. A terapia ajuda demais a gente a entender essas coisas. Então, esse lugar do espectro faz muita diferença na hora da gente planejar o nosso trabalho. E aí, pensando em 2022, o que a gente tem que pensar? Quais são os meus valores profissionais? O que eu espero de mim mesma como uma pessoa dentro do meu trabalho? Eu espero que eu seja ética, que eu seja comprometida, que eu alcance patamares cada vez mais altos, eu espero ganhar muito dinheiro com isso. Então, assim, o que eu espero da minha vida profissional? Não adianta eu querer pensar que, tipo, não, eu quero ser promovida esse ano. Tá, por quê? Por quanto tempo? Eu quero continuar fazendo o que eu faço? Eu quero fazer outras coisas? Tem que dar uma olhada nisso. Esse trabalho que eu tô hoje, ele atende os meus valores profissionais?
Então, ó, vou dar um exemplo para vocês dos meus valores profissionais. Os meus valores profissionais são 3. Eu quero trabalhar com uma coisa que eu goste, uma coisa que me traga uma satisfação. Eu quero trabalhar com uma coisa que seja relevante, que eu considere que faz uma diferença positiva na vida de outras pessoas e no mundo que eu moro. E eu quero ganhar o meu sustento trabalhando menos de 40 horas por semana. Esses são os meus 3 valores profissionais. Então, toda vez que eu penso na minha carreira, eu paro e eu olho. Tá dentro daquilo que eu considero bom para mim? Tá dentro daquilo que eu entendo como os meus valores? Então, beleza. Se não tá, eu preciso repensar. Tá? E valores profissionais mudam. Quando a gente tem 20 anos e acabou de sair da faculdade, o valor profissional é um. Quando a gente tem 35 e está formando família, é outro. Tá? Mas é importante a gente saber o que o trabalho, quais são os valores que a gente tem naquele momento. Segunda coisa, o que você espera realizar? Sabe? Tipo, bem chulamente. O que você espera conseguir colocar no seu LinkedIn? Sabe? Qual que é ali o destaque que você vai colocar que você alcançou? Faz diferença, cada pessoa quer uma coisa. Uma pessoa pode querer ir trabalhar fora, outra pode querer, sei lá, abrir uma empresa, ter não sei quanto de lucro. Você precisa saber o que você espera realizar e onde você espera chegar. E esse onde você espera chegar, tipo, tem que fazer exercício. Onde que eu quero estar daqui 5 anos? Daqui 10 anos? Daqui 20 anos? Né? Eu falo, eu amo ser psicóloga. Serei psicóloga daqui a 20 anos? Já não sei. Mas a gente precisa saber ter essas coisas. E assim, eu vou bater nessa tecla muitas vezes. A gente precisa saber, a gente precisa se olhar, a gente precisa pensar sobre isso, tá? Outra área, dinheiro. Dinheiro pega, galera. Dinheiro pega porque costuma carregar uma aversividade tanto na parte da tarefa, de sentar e organizar sua planilha, né? Assim, de novo, não sei como contadores fazem, se contadores sentem essa alegria no momento da vida deles. Mas, assim, uma hora que você senta na frente da sua planilha para digitar lá as coisas que você gastou e fazer o planejamento, não é exatamente das tarefas mais prazerosas, certo? E é uma área que tem muita aversividade no processo. A gente não é ensinado a lidar bem com dinheiro, a gente não recebe educação financeira adequada, a gente não entende como cuidar do nosso dinheiro, tirando aí raras exceções, né? Hoje tem começado a crescer um pouco mais, mas, assim, sentar, olhar para os meus gastos, olhar para as minhas entradas, ver quanto de fato eu ganho, quanto que eu guardo, como é que eu faço, como é que eu não faço, esse processo também é aversivo. Porque é tão mais fácil a gente continuar gastando só ali no limite do cartão, sabe? Então, essa é uma área que a gente tem que olhar e que tem que pensar com muito carinho. Por quê? O dinheiro, assim como o trabalho, também pode estar no espectro. No espectro entre o sustento, então o dinheiro é uma ferramenta para eu viver neste mundo onde eu vivo, eu preciso dele para pagar meu aluguel, para pagar as minhas contas, para comprar minha comida, para comprar um mimo para mim. Mas é isso. Ou ele pode estar perto de uma questão de patrimônio. Então, o dinheiro pode ocupar esse lugar de que, assim, eu quero acumular dinheiro, eu quero juntar, eu quero ter uma coisa que eu vou deixar para outras pessoas, eu quero não precisar mais trabalhar, né? E, de novo, sem julgamento de valor de nenhum dos dois. Cada um tem que entender a sua relação do dinheiro, em que lugar que vai colocar o dinheiro na sua vida, né? E eu acho que, diferente do trabalho, né, o dinheiro é uma coisa que a gente consegue escolher um pouco melhor que lugar que a gente vai dar para ele, né? Que peso que a gente vai colocar nas nossas finanças. Sem resposta certa, sem resposta errada. Mas você precisa entender se o dinheiro para você é uma questão de sustento ou se é uma questão de patrimônio. Porque aí as escolhas que você vai fazer para se organizar financeiramente vão ser completamente diferentes. E qual que é a treta do dinheiro? Se você não tem finanças organizadas, nenhum outro plano quase consegue sair do papel. Vamos supor que seu plano seja fazer uma viagem, tá? Como é que você vai fazer uma viagem se você não sabe quanto que você ganha, quanto que você gasta, quanto você tem para gastar nessa viagem? Você pode até fazer. E aí depois passar um ano enrolado porque o cartão está estourado. Adianta. Tudo que você divertiu na viagem vai passar o resto do ano estressado. Eu tenho um plano de progredir na minha carreira. Não, beleza, para isso eu preciso fazer uma pós. Eu tenho dinheiro para fazer uma pós? Mais do que ter dinheiro, eu tenho a possibilidade, por exemplo, de deixar de trabalhar um dia por semana para fazer uma pós? Tudo isso não é simplesmente tipo, não vou trabalhar. Eu tenho que saber qual que é o peso que isso vai ter na minha vida financeira também.
Então, finanças organizadas são importantes para que você consiga realizar as outras coisas a que você se propõe, tá? De novo, você precisa saber onde você pretende chegar. Eu quero me aposentar com 50 anos? Beleza, você quer chegar lá. Eu quero continuar trabalhando, eu quero ser que nem um Suplicy e ter lá 80 anos e estar lá trabalhando ainda. Beleza, você tem que saber onde é que você quer chegar. Isso varia de pessoa para pessoa. Mas a mensagem que eu queria deixar em relação ao dinheiro é: não hesite em pedir ajuda profissional. Falar de dinheiro é muito tabu, principalmente quando a gente tem alguma questão de dívida, quando a gente está com o cartão estourado, quando a gente, sei lá, fez alguma coisa, sei lá, se meteu com a Jota, acontece, né? Já tive pacientes que tinham essa condição. E a gente hesita em pedir ajuda, porque é vergonhoso falar que a gente não administra bem o nosso dinheiro. Toma cuidado com isso, que é uma baita armadilha. Ele mandou aqui, falou assim, se alguém puder entrar na aula aí, só para aumentar o número de... A prima mandou no grupo. Opa, eu vou só anotar, porque eu acho que foi sem querer. E então, assim, não hesite em pedir ajuda para aquilo que você precisa fazer, tá? Se você não sabe como começar a organizar o seu dinheiro, existem pessoas que trabalham especificamente com isso, tá? Às vezes a gente precisa de alguém que vai estar ali juntinho com a gente, que vai olhar e vai ajudar a gente a tomar decisões. Dinheiro, gente, não dá para a gente fazer de conta que dinheiro não é importante. Mesmo que o seu dinheiro esteja no campo ali do sustento, ele continua sendo importante. Sem dinheiro você não faz nada. A gente vive no mundo capitalista, é a verdade. Então, a gente precisa levar isso a sério e precisa se cuidar em relação a isso, tá? Opa! Casa e família. Eu adoro a fada dourada, que não existe. Não existe a fada dourada da casa arrumada, tá? A gente menospreza muito o tempo que a gente gasta para manter uma casa em ordem e bem administrada. E casa inclui limpeza, inclui roupa, inclui comida, né? O quanto de tempo que isso consome. Se você for fazer comida todos os dias para você e para sua família, você pode botar aí pelo menos 1h30 todos os dias que você vai ter que dedicar para isso, tá? Então, isso leva tempo, isso faz diferença no nosso planejamento e a gente precisa internalizar a coisa de que cuidar da casa e cuidar da família é um trabalho de período integral, que gasta tanto tempo e que demanda tanto quanto qualquer trabalho formal que você trabalha das 8 às 5, tá? Você pode perguntar para qualquer mãe que fica em casa cuidando dos filhos, ela vai te falar que cansa muito mais do que ir para um escritório, tá? Então, a gente precisa encarar, quando a gente se divide, a gente trabalha fora e a gente também cuida da nossa casa e dos nossos filhos, a gente precisa olhar para isso como uma tarefa que eu preciso fazer, tá? É tão importante quanto o relatório que eu tenho que fazer, eu preciso fazer as comidas também que eu vou comer, tá? A gente precisa ter esse olhar mais formal para as tarefas domésticas. E aí as perguntas são: qual é o tempo que eu separo para isso? Né? Eu tenho noção do quanto tempo que eu gasto cuidando da minha casa? Eu tenho esse tempo para cuidar da minha casa? Quais são os padrões que você coloca? A minha casa precisa estar sempre impecável? Tem gente que a casa precisa estar sempre impecável, senão não funciona. Tem gente que se tiver ok, tá bom também. Então não sou eu que vou aqui virar para você e falar assim: olha, você tem que separar 3 horas por semana para você cuidar da sua casa. Eu não sei. Às vezes 3 é pouco, às vezes 3 é muito. Então você precisa saber quais são os seus próprios padrões de uma casa bem organizada e bem administrada. E a coisa é: quem se responsabiliza por esse cuidado? Se você mora numa casa que é limpa, organizada, você tem roupa lavada e comida feita, a fada dourada não existe. Então alguém está fazendo isso. Se não é você, será que tem alguém na sua casa que está sobrecarregado com essas tarefas? Será que, ou então você está pagando alguém para fazer isso para você? Ou então essas coisas só não estão acontecendo? Né? É importante saber quem se responsabiliza, porque se para você está muito fácil, provavelmente tem alguém na outra ponta que está sobrecarregado. E para ser assim, isso não é justo. Né? Se tem, tipo, sei lá, 2 pessoas que moram na casa, não é justo que uma pessoa esteja sobrecarregada e a outra folgada, sabe? Considerando que os 2 trabalham fora.
Então, a gente tem que pensar quem se responsabiliza por essas coisas da casa, porque isso leva tempo, isso demanda organização. Gente, fazer um mercado demanda planejamento. Eu preciso saber o que eu vou comer, o que eu tenho na geladeira que sobrou, como é que eu vou usar essas sobras, o que eu vou comprar, o quanto que eu vou comprar. Porque para eu também não desperdiçar dinheiro, para eu também não perder comida. Tudo isso exige planejamento. E o cuidado da casa, o cuidado das tarefas domésticas é uma coisa que vai levar tempo, que a gente tem que colocar no nosso planejamento também. Vida pessoal. Vida pessoal. A pergunta que eu sempre faço: você trata os seus afazeres, os seus momentos com os seus amigos, com a sua família, ou os seus com você mesmo, a sua academia, a sua aula de pilates? Você trata isso com a mesma seriedade que você trata uma reunião com o seu chefe? A resposta muitas vezes é não. Quando a rotina começa a apertar, a primeira coisa que a gente costuma abrir mão é do nosso momento com a gente mesmo. Né? Então, assim, nossa, quantas vezes eu mesmo passei por esse processo, hoje eu consegui normalizar um pouco, mas assim, precisava de qualquer coisa no trabalho, eu ia lá e desmarcava a aula da academia, eu deixava de ir na academia. Aí eu falava assim, putz, nossa, faz 3 semanas que eu não vou na academia, né? Preciso arranjar um horário para ir na academia. Aí ia lá, me reorganizava. Aí a hora que eu reorganizava, surgia outra demanda no trabalho. Adivinha a primeira coisa que eu abria a mão? Da minha academia. Então, a gente não dá a mesma importância para essas coisas. É super importante dar, porque se eu não cuido da minha vida pessoal, eu não vou dar conta de fazer as coisas do trabalho. Eu não vou dar conta de fazer as coisas da casa, tá? Quanto menos a gente cuida da gente, menos a gente consegue cuidar das outras coisas. E aí tem 2 questões que é importante. A primeira é a coisa que a gente falou um pouquinho do burnout, né? Trabalhe enquanto eles dormem. E aí você vai ganhar um burnout. Não. Opa, eu já pulei pro descanso. Então vamos continuar, porque tá tudo ali meio junto: vida pessoal e descanso, tá? Descansar e fazer as suas coisas pessoais são extremamente importantes para você ter a energia para fazer o resto. A gente está nessa cultura de competitividade de quem tem menos tempo. Isso era uma coisa, quando eu estava na academia, não na academia fitness, na academia do mestrado, era uma coisa que, assim, eu ficava maluca. Foi que me ajudou a decidir sair. Porque cada vez que a gente saía, quando tinha tempo para começar a sair para comer alguma coisa, sentava lá, todo mundo na mesa do bar. E aí ficava a competição. Não, eu tenho 3 dias que eu não durmo. Ah, você viu tal série? Imagina, eu não vejo série faz 1 mês. Não, porque não sei o quê. Não, porque eu não vejo minha família faz 3 semanas. E aí fica aquela competitividade de quem é mais ocupado, de quem tem menos tempo, de quem está mais cansado. E, gente, que mundo é esse que a gente vive em que a gente está competindo para ver quem está pior? Eu não sei vocês, mas eu não topo entrar nessa competição. Já topei muito. Já fui desse clube. Mas eu não topo mais entrar na competição de quem está mais cansado e quem tem menos tempo de fazer as coisas. Eu não quero competir, mas eu quero olhar para mim mesmo e falar assim: poxa, que pena que você está cansado, amigo. Eu tô aqui no meu descanso. Eu virei a militante do descanso. Vamos descansar, amiga? Vamos fazer alguma coisa mais tranquila? Vamos sair para não pensar em trabalho, tá? Porque tem a armadilha do descanso produtivo. Você não pode simplesmente descansar. Não. Você tem que descansar enquanto você está fazendo a esteira, você já escuta o podcast, né? Porque aí você pode responder as mensagens do grupo, e aí tem aquele curso que saiu, e aí eu acho que dá tempo, assim, se eu deixar o curso rolando no áudio, dá tempo de assistir aquela série, porque eu tô atrasada. Não, mas ó, se eu maratonar agora 8 episódios, eu acho que eu consigo ficar tempo e ainda comentá-la no Twitter. Gente, a gente tenta fazer o descanso ser produtivo, a gente tenta cumprir tarefa no momento que a gente deveria estar desligando. E não pode ser assim. Ninguém dá conta de assistir todas as séries, escutar todos os podcasts, ver todas as entrevistas do Roda Viva. A gente não consegue fazer isso, a gente não tem tempo suficiente. Porque se eu for querer fazer tudo isso, é outro trabalho de período integral. Melhor eu parar de trabalhar, vou largar meus pacientes e vou me dedicar única e exclusivamente a estar atualizada com tudo que acontece no mundo. Seria um trabalho interessante, talvez? Mas não dá, a gente tem que escolher aquilo que a gente dá conta de fazer. E se o seu momento de descanso está sendo uma demanda, você está descansando errado. Queria dizer isso para você, tá? E a outra coisa é a de sentir culpa se eu não estou fazendo nada de útil. Sabe aquela série ruim? Sabe, tipo, sei lá, Casamento às Cegas? Que é que é o lixão,
que você senta na frente da televisão, que é para não pensar. Isso é bom, gente. Faz parte. Não necessariamente Casamento às Cegas, tem várias outras coisas que você pode assistir. Mas não se cobrar de estar sempre fazendo alguma coisa de útil. Eu tenho uma amiga que a gente conversa muito sobre essas coisas. E eu falei, amiga, vai fazer um curso, vai fazer alguma coisa para você desestressar e tal. Ela, nossa, é verdade, tem aquele curso de não sei o quê, e falando de trabalho. Eu falei, não, vai fazer um curso de outra coisa, vai fazer um curso de pão, vai fazer um curso de design de interiores, vai fazer um curso de uma coisa que não tenha nada a ver com o seu trabalho, para você descansar. Porque senão a gente cai nessa armadilha, não, eu vou descansar fazendo mais uma pós-graduação. Me poupem, né, galera? Então, cuidado com essa armadilha do descanso produtivo, então ter que cumprir tarefa enquanto a gente está descansando, e de ser útil, né? Tem que fazer as coisas só quando é útil, só quando é produtivo. A gente tem que fazer as coisas que é inútil mesmo. Tá tudo bem, é importante, faz bem. E aí lembra que você não é só a junção das suas partes, tá? Se você fizer um planejamento só para cada área, se você fizer um planejamento para cada área da sua vida, você vai acabar com várias agendas que não cabem. Eu lembro que quando o meu chefe foi fazer o meu curso, ele comentou que ele tinha 3 agendas. Ele tinha uma agenda dos pacientes da clínica, ele tinha uma agenda das viagens e ele tinha uma agenda do cuidado dele com o filho que ele dividia com a esposa. 3 agendas, uma em cima da outra. A hora que eu pedi para ele colocar tudo na mesma agenda, você acha que coube? Não coube. É óbvio que não vai caber. Porque todas essas coisas que eu falei até agora, se organizar direitinho, é uma agenda em período integral. Então, se a gente é um só, a gente precisa ter um planejamento só. A gente precisa olhar para todas essas áreas, entendendo aquilo que é mais prioritário, aquilo que é menos prioritário, aquilo que para a gente é importante, aquilo que a gente de fato quer alcançar. E aí fazer escolhas. E aí estabelecer prioridades. É fácil, Lívia? Não, não é. Mas tudo que a gente vem falando até agora é sobre se conhecer para poder entender quais são suas prioridades. Se eu quiser me dedicar para o trabalho, talvez eu tenha que abrir mão um pouco da minha família. Se a minha família é minha prioridade, talvez eu vou ter menos tempo de descanso. E faz parte, gente. Momentos da vida diferentes pedem coisas diferentes da gente. E não tem problema eu negligenciar uma parte ou dar menos importância para ela, porque eu preciso me dedicar para outra. Desde que eu saiba o que eu estou fazendo e por que eu estou fazendo. Essa é a maior mensagem que eu quero deixar aqui com vocês hoje. A gente precisa saber o porquê que a gente está fazendo as coisas. Não adianta só escolher objetivos aleatórios. A gente tem que saber por que a gente está fazendo essas coisas. Na hora de pensar em metas, mais um golinho d'água. A gente precisa trazer para o concreto. Não adianta eu hoje, 9 de dezembro, falar assim, não, daqui a 1 ano estarei sarada, com um tanquinho, braços incríveis, bumbum na nuca. Gente, assim, eu posso me dedicar o ano todo. Não vai acontecer, sabe? Então, a gente tem que trazer para o concreto aquilo que de fato pode acontecer. Porque senão é muito frustrante, gente. É muito frustrante a gente colocar metas que a gente sabe que a gente não vai alcançar. E aí você vai chegar no final do ano o quê? Triste. Quando você poderia ter colocado uma meta mais tranquila, mais possível, dentro da sua realidade, e que você poderia alcançar e ficar o quê? Feliz. Parece óbvio? Parece. Nossa, essa Lívia só fala as coisas que a gente já sabe. Mas na prática, você pode perceber que no seu coraçãozinho você está escolhendo metas que são uns 5 degraus para cima daquilo que você dá conta. E aí a gente cai no ciclo de frustração de novo, tá? O que você tem que pensar? O que cabe na sua rotina hoje, tá? Eu posso querer, eu gosto do exercício porque foi uma coisa que eu mexi muito na minha própria vida, né? Eu posso querer fazer exercício 5 vezes por semana? Posso querer. Hoje, cabe? Talvez não. Mas assim, o que cabe? Cabe fazer 2? Cabe fazer 3? Ai, Lívia, mas sabe como é que é? Você nunca vai ter um resultado bom se você fizer só 2 ou 3 vezes por semana. Tá, meu bem? Mas você fazer 2 ou 3 vezes por semana é melhor do que fazer 0. Tá? O ótimo, gente, é inimigo do bom. A gente fica mirando só na onde a gente quer chegar e a gente não pensa no processo. Ninguém começa lá no perfeito 7 dias por semana de exercício.
A gente começa no devagarzinho, a gente começa com aquilo que dá, com aquilo que a gente consegue. A hora que isso estabiliza, a gente exige mais um pouquinho. A hora que estabiliza, a gente exige mais um pouquinho. Eu preciso saber quais são os passos que eu preciso dar para chegar onde eu quero chegar. Se é meu objetivo, por exemplo, sei lá, é virar vegano. Esse ano eu vou virar vegano. Beleza. Se eu acordar amanhã e decidir que eu nunca mais vou comer nada de origem animal, putz, vai ser difícil pra caramba. Porque assim, se eu como um monte de bife hoje e amanhã eu quero virar vegana, é um passo muito grande. Eu tenho que ir devagarzinho. Não, vou começar, vou tirar a carne vermelha hoje. Aí agora eu vou tirar o frango também. Aí agora eu vou tirar o peixe também. Aí agora eu vou tirar os derivados. É mais fácil, porque você dá um passo menor, a hora que se estabiliza, você dá um outro passinho. E aí vai demorar mais tempo? É óbvio. Mas, gente, nenhuma mudança assim radical se mantém. As mudanças que se mantêm e as metas que a gente consegue cumprir são aquelas que a gente vai construindo de pouquinho em pouquinho, que a gente vai indo um passinho de cada vez e que a gente vai experimentando cada pequena vitória que a gente tem, quais são os benefícios que está trazendo para a gente. Para tirar as metas do papel, primeiro elas precisam estar no papel. A gente precisa colocar e escrever. E assim, eu sou muito a favor do analógico. Eu super acho que o papel funciona melhor do que o computador. Mas a gente precisa colocar o que eu quero fazer, por que eu quero fazer, como que eu vou fazer e em quanto tempo que eu vou fazer. Escreve na sua agenda, num post-it, cola no seu quadro, faz alguma coisa. Mas você precisa tornar isso concreto. Enquanto está só nas ideias, a gente vai mudando, sabe? Tipo, não, a minha ideia, na verdade, era essa desde o começo. Mentira, eu sei que você mudou de ideia no meio do caminho. Então, senta e escreve. Vai lá, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Bota no papel para você ver onde você está indo. Divide as suas metas em passos menores. É o que eu falei do vegano. Você quer chegar lá sem comer nada de origem animal? Beleza. Divide em metinhas menores. Eu quero conseguir passar uma semana sem comer carne. Beleza, começa por aí. Isso dá? Isso é fácil, isso dá para fazer. Pensa assim, ó. Se aquele seu amigo, assim, corredor, né, e você não corre nada. Eu, por exemplo, não corro nada. Chega para você e vira e fala assim, viu? Vamos correr 10 quilômetros comigo? Você não vai. Você só não vai. Você vai dar risada na cara do seu amigo e falar assim, moço, não rola. Agora, se ele falar assim, vamos correr 1 quilometrinho ali em volta, na universidade tem um lugar que chama Bolão, que é tipo um ginásio e você já pode correr em volta do ginásio. Vamos dar uma voltinha ali no bolão? Não, uma voltinha no bolão pode ser, sabe? Divida as suas coisas em metas menores, vai ficar mais fácil de você alcançar e você vai entrar em contato mais rápido com a consequência positiva e com sensação de tipo, consegui. É a dancinha da vitória que vai vir mais rápido. Encontre jeitos de mensurar o seu progresso, tá? A gente precisa quantificar um pouco aquilo que a gente está fazendo. Por exemplo, comer melhor. Tá, legal, é uma meta. Mas o que é comer melhor? Comer melhor em relação a quê? Eu preciso falar, não, o que comer melhor? Não, beleza, então eu quero comer uma variedade maior de alimentos. Eu quero inserir 10 legumes novos na minha vida que eu não como. Eu quero deixar as minhas guloseimas, os meus doces, assim, para 2 vezes por semana. Né? Mensura aquilo que você já conseguiu. Eu quero ser mais fisicamente ativo. Tá, quanto? Vamos fazer uma coisa? Eu quero treinar, sei lá, 15 vezes por mês. Beleza, então treina, mas coloque números nas coisas, mensure, para não ficar no abstrato, porque no abstrato é mais difícil da gente enxergar. No concreto é difícil, quando você está lá mensurando parece que é pouco. No abstrato, se você está só na sua cabeça, vai ser difícil de você valorizar aquilo que você já conseguiu fazer. E, gente, sejam generosos com vocês mesmos, tá? A gente falou de comparação com outras pessoas, a gente falou de colocar metas que são impossíveis. Sejam generosos com vocês. Vocês vão falhar. Todo mundo falha. Todo mundo coloca metas e não consegue cumprir as metas. Tem que replanejar as metas, tem que pensar de outro jeito. É vida, a gente é humano, coisas acontecem, vem pandemias, sabe? A gente não precisa se cobrar, nossa, eu coloquei aquela meta, não serviu para nada, toda vez é a mesma coisa. Não faz, não cai nessa armadilha, não, bem. Seja generoso com você, celebre as suas pequenas vitórias. Eu não consegui treinar 3 vezes essa semana, mas eu treinei 2. Beleza, vamos lá, treinei 2. Depois, semana que vem, a gente continua fazendo mais. Né? Celebre aquilo que você consegue fazer. E reconheça, dá o tapinha nas costas em você mesmo. Tipo, arrasei essa semana, treinei 2 vezes. Você tem que ser generoso consigo mesmo. Se você não reconhecer o que você faz, ninguém mais vai. Comece pequeno.
Não, eu só citei 5 áreas da vida aqui. Se você tentar organizar tudo de uma vez, vai dar tilt. É o passo maior que a perna outra vez. Todas essas áreas, elas são interligadas, mas normalmente tem uma ou duas que estão um pouquinho mais problemáticas e que estão atrapalhando as outras, tá? Escolhe aquilo que está mais difícil e começa por ali. Ou escolhe aquilo que é mais importante e começa por ali. E eu vou falar de novo o quê? Conheça as suas prioridades, conheça o valor das coisas para você. Eu não posso virar para você e falar assim, não, tem que começar pelo dinheiro. Não sei como é que tá a sua vida. Você que tem que olhar para você e ver aquilo que é mais prioritário de você mexer. Nenhum planejamento dá certo na primeira tentativa. Se planejar é um exercício de tentativa e erro. De ver, será que eu funciono melhor fazendo uma lista de tarefas? Será que eu funciono melhor separando horários do dia para fazer as coisas? Como é que eu vou fazer? Tem que testar, gente. A gente só consegue testando. Esse aqui deu melhor. Esse aqui não deu tão bom. E se eu juntar esses dois? Pode ser que dê uma outra coisa boa. Teste. Não tenha medo de errar. Vai, se não der, a gente pensa de novo e tenta de novo, tá? Não conseguir é tão importante quanto aceitar. A gente precisa saber aquilo que não dá certo para a gente conseguir chegar naquilo que dá certo. A gente tem que saber aquilo que não é importante para a gente conseguir chegar naquilo que é importante. Tenham autocompaixão de vocês. O erro não é inimigo de vocês. O erro é só mais uma parte do processo e que vai ensinar para vocês muito mais do que o acerto, inclusive. Hora da prática. Lembra a listinha que nós fizemos no comecinho da aula? Né? Para quem chegou um pouquinho depois, eu pedi para vocês listarem 3 metas para o próximo ano. 3 coisas assim, se eu fosse o gênio da lâmpada e pudesse dar para vocês, tipo, agora, quais são as 3 coisas que vocês conseguiriam, que vocês gostariam de alcançar em 2022? E aí eu vou propor para vocês 4 perguntas que eu queria que vocês respondessem aí para vocês. Por que isso é importante para mim hoje? Por que isso vai ser importante no futuro? Onde que eu quero chegar no final de 2022? E o que eu posso começar a fazer hoje? Você tem 5 minutos para fazer esse exercício. Vai lá. Escolhe uma meta e responde as suas perguntas. Não precisa ser a meta mais importante, pode ser só a meta mais fácil. Depois você faz as mais importantes. Pode ser uma meta simples, uma coisa pequena, mas tenta responder essas perguntinhas. Foi? Algumas considerações finais aí pra gente. Coloque expectativas reais sobre você mesmo. A gente falou sobre isso algumas vezes. Lembra disso, adeque as suas expectativas, tá? Melhor você baixar suas expectativas e conseguir superar do que colocar expectativas super altas e ficar frustrado que você não conseguiu. Vai devagar. Comece exigindo pouco de você mesmo. Tem tanta gente exigindo tanta coisa de você. Exija só um pouquinho. Só um pouquinho. Só um passinho. Você não precisa ser seu próprio carrasco. Se planejar é para tornar a vida mais fácil e não mais pesada, tá? Tem muitos jeitos diferentes de você se organizar, tem muita gente ensinando você a se organizar, eu sou uma delas, mas planejamento é para facilitar. Se isso começar a te demandar muita coisa, se isso começar a ser aversivo e você começa a fugir de tipo, não quero organizar lá o meu planner, você está fazendo errado, tá? Pessoas diferentes têm estilos diferentes de se planejar. Você pode se planejar com seu planner de R$300, você pode se planejar com um bloquinho de post-it. O importante é o método e não a ferramenta que você usa. E esse método tem que ser adequado para você. Não espere 2022 para começar.
Eu sei que dá essa tentação de, tipo, ano que vem a gente começa. Mas, assim, o que você pode começar a fazer hoje? O que você pode começar a fazer ainda hoje? Não é nem amanhã, é hoje, sabe? É desligar o celular 10 minutinhos mais cedo e tentar não dormir na frente da tela. É fazer uns 10 minutinhos de alongamento antes de você dormir. É mandar uma mensagem para uma pessoa que você está enrolando para mandar. O que você pode começar hoje das metas que você quer alcançar no próximo ano? Por fim, galera, vocês receberam um material que é o Guia de Ferramentas e Aplicativos que eu desenvolvi. E ele é uma curadoria de aplicativos, né? E de as principais ferramentas que a gente pode usar para se organizar. Eu gosto muito dele, porque ele traz uma descrição daquilo, que ferramenta é essa, os pontos fortes, os pontos fracos, para quem que isso pode ser bom, para que tipo de rotina que isso pode ser, e também uma classificação de quão fácil que é aprender a usar. Né? Então, acho que isso pode ser uma ferramenta bem legal para você que está querendo se organizar e não sabe que tipo de apoio usar. Então, o guia que vocês receberam, ele é uma ajuda nesse sentido, de você olhar para esses aplicativos, para essas ferramentas que eu separei e dar aí um primeiro norte. Não cobre todos, tá? Porque, assim, você clica lá no Google Play e pede aplicativos de planner, tem 300. Eu separei aqueles que são mais diferentes ou que têm funcionalidades mais legais, né? E apresentei para vocês essa curadoria, que eu espero que seja útil. E para ajudar a usar essas ferramentas e para ajudar a, de fato, organizar essa rotina, eu tenho o curso de Organização e Planejamento de Rotina, que é um curso online, totalmente online, ele está pela Hotmart. Ele ensina para você o método de se organizar. E nesse curso eu te ensino o jeito mais freak, mais controlador, mais assim, controlar até a hora do banheiro, e te ensino a como flexibilizar isso e achar isso de uma maneira que funcione para você. Então, ele atende desde as pessoas mais malucas de organização até aquelas pessoas que são bem de boa, mas que precisam de um norte para colocar a vida em ordem, tá? Eu gosto muito desse curso, ele é um curso rápido, é um curso que tem 8 aulinhas, em 4 horas, com os exercícios práticos e tudo você faz. Eu tenho muito orgulho dele e eu acho que pode ser de muita ajuda. Eu vou deixar aqui no chat para vocês o link do curso, se vocês quiserem. E aí vocês podem comprar meu curso. E é isso, gente. Eu queria agradecer vocês e queria abrir para perguntas. Se alguém tem alguma questão que quer trazer, que quer compartilhar. E eu não tenho questões assim, eu tenho mais a agradecer, porque foi uma aula ótima, foi um abraço em forma de aula nesse 45 aqui já desse 2021, escutar tudo isso e tentar trazer os planos, né, pro real é uma coisa bem bacana, foi muito bom. Ai, que bom. Fico feliz. Na verdade, eu falei que eu não tinha pergunta, mas eu vou fazer uma pequenininha, assim. Tá. Como retomar planejamentos, né? Tipo, uma pessoa que já é organizada e planejada, e aí algo acontece, enfim, a vida muda por alguma coisa, uma mudança de vida mesmo, muda de casa, muda de país, ou qualquer outro tipo de mudança acontece, e ela perde esse tempo, né? Ela perde o planejamento. Como retomar? Eu acho que o primeiro ponto é tentar entender por que deu ruim. O que não rolou, né? Então, assim, será que eu coloquei uma meta muito maior que a minha perna? Será que eu tive alguma mudança externa na minha vida que me impediu de conseguir fazer aquilo que eu estava conseguindo fazer antes? Será que eu mudei? Será que os meus valores mudaram e de repente aquilo não é mais importante para mim? Acho que o primeiro ponto é fazer essa análise. Por que deu errado? Às vezes é fácil fazer isso sozinho, às vezes a gente precisa de ajuda, ou de amigos, ou de um terapeuta, né? Então, essa análise eu acho que é importante. E aí, a partir disso, a partir de eu saber o que deu ruim, eu consigo remanejar, eu consigo alterar essas condições, né? Então, será que eu preciso pedir ajuda? Será que eu preciso dividir isso com mais alguém? Será, então, que eu preciso reorganizar os meus horários para conseguir trazer isso de volta? Né? E aí eu acho que o importante, Má, é a coisa de novo, não ter a expectativa
de voltar tudo exatamente como era antes, né? E saber que, assim, se a gente parou de fazer alguma coisa, a gente vai ter um novo processo de adaptação, né? Então, eu lembro, por exemplo, que eu fiz CrossFit por um tempo, eu fiz 1 ano e meio quase, e eu tava, assim, indo super bem, e aí eu precisei parar. E eu fiquei, tipo, 6 meses sem conseguir ir, e aí depois eu consegui voltar. Quando eu voltei, eu tinha perdido muitas habilidades que eu já tinha conseguido. E eu lembro que foi muito frustrante para mim. Eu falei, gente, eu não tô recuperando nunca. Mas era assim, é 1 mês. E eu queria recuperar em 6 meses, sabe? Um negócio que eu tinha construído em 1 ano e meio. Não faz sentido, né? Então, eu acho que é baixar um pouco essa expectativa em relação a gente mesmo. Olhar de forma honesta por que não deu certo, por que não deu bom. Identificar se aquilo ainda é importante para a gente, se é uma coisa que ainda vale a pena, do jeito que estava. Será que eu não preciso modificar a maneira como eu estou fazendo isso? E ir de novo aos pouquinhos. Não existe regredir, gente. Não existe andar para trás. Não existe essa coisa de tipo, eu tô perdendo coisas, eu tô, sabe? Primeiro que você não está competindo com ninguém. Vamos lembrar disso, tá? A gente não está numa competição. E segundo, porque mesmo quando a gente está abrindo mão de coisas que já foram importantes para a gente, ou que a gente está repensando as rotas, a gente está indo para frente, a gente está olhando para a gente mesmo, a gente está se conhecendo melhor, a gente está tendo essa postura curiosa sobre a gente mesmo. E, gente, como psicóloga eu falo, a gente nunca para de conhecer a gente nunca para de descobrir coisas sobre a gente. E é difícil? É dolorido? Às vezes, mas é tão bom. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente consegue fazer essas escolhas legais e até conseguir retomar os planos ou redirecionar os planos que a gente precisa fazer. Faz sentido? Faz muito sentido. É isso. Mas alguém tem alguma pergunta? Eu não tenho pergunta. Eu só vou fazer um comentário mesmo. Eu me identifiquei demais com tudo que você falou do começo ao fim, porque eu sou a típica pessoa que compra um planner por ano e chega o final do ano, ele só está preenchido as primeiras páginas com os meus dados pessoais, as séries, toda aquela parte divertida. Então, todo ano eu acho que eu vou comprar um planner. Eu já comprei, eu mesma fiz, eu já tentei todos, já baixei para o aplicativo também, porque eu sempre acho que aí eu vou organizar. Só que daí passa, não precisa nem ser um mês, tá? Passa 2 semanas, eu esqueço completamente que ele existe. Uhum. Aí chega no final do ano, eu falo, nossa, eu gastei dinheiro à toa, porque eu tenho uma coleção de planners que eu nunca usei, em branco. E aí eu fico, por que eu não consigo me organizar? E eu sou uma procrastinadora nata, né? Isso é uma das minhas metas para mudar. Mas hoje eu identifico que eu procrastino, a minha procrastinação, na verdade, é uma fuga, né? Por conta da quantidade de demanda, de trabalho, de pressões que eu tenho. E quando você falou, que eu só funciono sob pressão, você me descreveu na faculdade inteira e na minha vida hoje, porque eu era aquela pessoa que fazia o trabalho um dia antes de entregar. Então, assim, o que ia acontecer? Como eu tirava uma nota boa, pronto, me condicionei, né? A minha nota era meu reforço, falei, pronto, deu certo. Então, eu coloquei na minha cabeça que eu só funcionava sob pressão. Isso é uma coisa tão louca que quando eu tentava fazer as coisas, tipo, antes, então eu falei, vou começar o trabalho 1 mês antes, 1 semana antes. Não ia. Eu não conseguia digitar uma linha. Eu não conseguia. Uhum. Agora, se você me desse assim, você tem 2 dias para entregar. Eu fazia 12 páginas. Por quê? Por quê? O que precisa fazer é entrar em contato com a consequência ainda melhor do que a nota. Porque, de fato, fazer as coisas assim, dei conta, fiz, entreguei, tirei uma nota boa, é uma consequência bacana? É. Mas a experiência e a consequência de fazer as coisas com calma, podendo dormir, entregando um trabalho de qualidade, né? Isso é uma consequência muito mais poderosa. E a gente precisa se dar a chance de experimentar essa outra consequência. Porque no momento em que você perceber quão bom é fazer as coisas com calma, né, planejando, dormindo, sem abrir mão de nada, você nunca mais vai querer fazer as coisas de última hora. Pois é, aí você faz de última hora, eu penso, nossa, se eu tivesse começado tal dia, eu não precisava estar correndo agora, porque daí é um estresse. Uhum. Tá, só que daí quando vai fazer, o outro faz diferente? Não. Não faz. Né? Não, no caso, eu não fazia.
Não, aí aquela coisa de sempre estar pegando uma coisa a mais. Eu sou a típica pessoa que assim, eu tô sobrecarregada, mas não, beleza, dá mais um. Não, mas ó, se eu mudar isso, mais um. A academia foi a primeira coisa que eu desfiz da minha vida. Porque eu falei, nossa, eu vou pra academia aqui 9 horas da noite? Não, entre ir pra academia e deitar e assistir uma série, eu prefiro ficar sem fazer nada, Sim. né? Ficar lá assistindo. Sou dessas. Mas enfim, e aí hoje eu pensei, falei, meu Deus, eu tô aí todinha, né? Tudo que descreveu da parte que precisa melhorar sou eu. Aí agora eu tô mais pé no chão, né? Então eu determinei metas mais simples, né? Que é como finalizar a minha pós, que eu tô enrolando por causa de um estágio. Eu só precisava fazer o estágio. Um estágio eu não concluí. Enfim, mas eu vejo que é porque eu já estava cansada, sabe? Eu fiquei sobrecarregada tantos anos nessa história da pressão, de que sempre aguenta mais um pouco, que eu nem percebi que me afundei num monte de tarefas. E agora, tipo, eu tô tirando um monte... Sabe aquelas montanhas de roupa que você vai acumulando na cadeira no quarto? Parece que eu tô tirando uma por uma e falar, opa, vamos, né, começar a dobrar uma por uma. É assim que eu tô me sentindo ultimamente. Mas, então, só para fechar, foi muito legal, porque eu me identifiquei muito, muito mesmo. E aí, hoje, né, eu finalizo a noite entendendo que eu preciso fazer os meus micropassos, né? Então, definir coisas que eu realmente dou conta de fazer. Porque eu coloco um monte de metas e chega no final do ano e não dei conta de nenhuma. Aí eu me frustro. Aí eu vou e faço mais um monte de meta. Mas é porque eu coloco metas muito além daquilo que eu posso fazer agora, né? Então, hoje eu tenho estou trabalhando para ter esse olhar. O que eu dou conta de fazer, o quanto eu dou conta de fazer, né? Eu até teria um horário para atender um paciente, mas eu não vou porque eu não dou conta, né? Então, esse ano, por um milagre, eu aprendi a dizer não, né? E aí, a minha meta para 2022 é conseguir me organizar, né? Porque eu tenho certeza, se eu conseguir me organizar, até tinha te falado já, eu vou poder viver, né? Eu vou poder viver, gente. Como é bom poder viver, né? E aí eu sinto viver para trabalhar hoje. e começar a trabalhar para viver. Exatamente. Então, a minha meta hoje é que eu consiga me organizar. Graças à sua aula, que eu adorei. Eu já vou com um pezinho mais na realidade, mas no caminho certo. Muito obrigada. Ninguém precisa ter 10 metas. Se você tiver uma e se dedicar para essa uma, você vai estar mudando alguma coisa na sua vida, você vai estar melhorando sua qualidade de vida em algum pouquinho. Você não precisa resolver 30 anos de encacamento em um ano. Você pode começar devagarzinho, tá? Sejam gentis. Eu vou repetir isso 20 vezes. Sejam gentis com vocês mesmos, tá? Não coloquem mais esse peso acima de vocês. Gente, queria agradecer muito a presença de todos vocês, queria agradecer as meninas da terapia pelo convite. Estou muito feliz de ter dado essa aula, de ter compartilhado isso com vocês. E aí eu fico à disposição, se vocês quiserem me seguir no Instagram, deixei aqui no chat meu arroba. Fiquem à vontade, quiser mandar mensagem por lá, continuar a conversa por lá. Venham, eu vou adorar conversar com vocês e estou muito feliz de ter compartilhado isso. Espero que vocês tenham gostado. A gente agradece, Lívia, a aula foi ótima, acho que o pessoal também gostou. Que 2022 seja um ano mais produtivo.